Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com uma imensa satisfação que nós começamos o segundo consórcio mestral e doutoral do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, coroando então o sucesso tanto dessa proposta, né, que se iniciou ano passado, como também das nossas disciplinas de seminário de dissertação e de seminário de tese, disciplinas que neste ano estão sendo conduzidas pela professora Maria do Carmo Duarte Freitas, pela professora Débora Carvalho e pelo professor Edson Guarido Filho, a quem também eu agradeço desde já todo o empenho deles nesse semestre, assim como na organização deste evento. Não é? Agradeço também imensamente a todos os alunos e a todas as alunas que estão nos bastidores desse evento. Né? Nós sabemos que é uma logística, organizar a agenda dos discentes, das discentes, dos avaliadores e avaliadoras externos, dos professores orientadores, não é? Então, é uma atividade bastante exigente, mas que também promove alguns intercâmbios e alguns aprendizados essenciais. Né? O primeiro, em relação aos projetos de pesquisa dos nossos discentes, das nossas discentes, que poderão ser sabatinados durante esse evento, né, do consórcio mestral e doutoral, e também o aprendizado, que não é direto, mas indiretamente, né, colabora demais para a formação cultural e para a formação técnico e científica dos discentes, tanto na organização do evento, como também no momento em que os nossos discentes são convidados para avaliar o trabalho dos colegas. Né? Então, nós temos um momento de intercâmbio ímpar no nosso programa e que está aqui ao redor deste evento. E eu gostaria, então, assim, para a abertura desse evento, agradecer a ilustre presença da professora Leila Santiago Dufresne, professora titular desta casa, que esteve nesse programa no seu início. E, professora, sinta-se em casa, essa é a sua casa, sempre será. E para nós é uma honra, é uma satisfação poder abrilhantar o nosso evento com a sua presença e os nossos alunos que não conviveram contigo no momento em que a senhora estava no departamento, né, agora têm a oportunidade de também poder beber no seu conhecimento, na tua experiência e na atuação militante que a professora continua no entorno da ciência da informação no Brasil, como bem sabemos, dedicada à ciência, dedicada à pesquisa, não é? E quero ressaltar, professora Leila, nesse momento ímpar da nossa história, em que é tão importante nós assumirmos as bandeiras de militância pela ciência brasileira. Todos os dias nós nos vemos atacados, nós vemos a desvalorização da ciência, e por este motivo é muito importante honrar a memória de todos os cientistas que ajudaram a construir o Programa Nacional de Pós-Graduação Brasileira, assim como também continuar nas trincheiras defendendo a nossa atividade, defendendo a ciência, defendendo o desenvolvimento científico e tecnológico do país e a educação. Professora Leila, muito obrigado mesmo pela sua participação. Agradeço a professora Maria do Carmo nos bastidores e passo a palavra à professora Débora, que vai conduzir essa atividade e vai poder apresentar melhor a professora e conduzir esse debate aqui no consórcio mestrado e doutoral. A todas as alunas, a todos os alunos, uma boa apresentação no nosso consórcio nos próximos dias. Estaremos aqui nos bastidores acompanhando essa sabatina, mas é a sabatina aqui não é no sentido de assustar, né, Débora? É uma sabatina no sentido da discussão de ideias, não é? Muito obrigada, Rodrigo, pelas tuas palavras carinhosas. Eu gostei muito da forma como nós nos encontramos nesse momento, nessa sessão de abertura, porque alguns colegas aqui comentaram que era quase uma festa. E eu concordo, na verdade é uma festa. É uma festa onde a gente tem a oportunidade de compartilhar, discutir, melhor compreender, né?
E a professora Leila é uma das pessoas que tem acompanhado, mesmo no estando no dia a dia do programa de pós-graduação, ela tem tido a oportunidade de abrilhantar os nossos eventos, inclusive na disciplina de seminários, ela esteve conosco, foi uma tarde extremamente agradável. Então, professora Leila, sinta-se absolutamente não bem-vinda, mas na casa, né? Que também é sua. Como a professora Leila tem um currículo bastante extenso, com vários níveis de formação, eu vou pedir que a professora Leila se apresente. Ou seja, como é que a senhora se vê nesse momento e quem é a professora Leila, que a gente tem uma referência tão positiva e, ao mesmo tempo, tão carinhosa. Seja super bem-vinda e a palavra é sua, professora Leila. E eu só gostaria de fazer uma observação aqui para os nossos colegas, né? Que a professora Leila é ávida por perguntas. Ela é ávida por inquietações. Ela é ávida por provocações. Então, a melhor forma de nós dizermos, professora Leila, que bom que a senhora está aqui conosco, é a gente dar o feedback que retroalimenta a professora Leila. E eu tenho certeza que esse grupo vai ser extremamente carinhoso e competente nesse feedback. Professora Leila, a palavra é sua. Com ou sem pão de queijo, com ou sem palito de queijo, tá bom? Virtuais estão todos comigo. Virtuais. Ô, Débora, muito obrigada. As suas palavras são muito incentivadoras e nem eu mereço tanto. Para me apresentar é muito difícil, mas todos vocês que quiserem acessar meu currículo, a presença está atualizadíssimo no Lattes. Eu tenho 2 formações de graduação, foram importantes para mim, mas antes de tudo eu sou uma mulher lutadora. Antes de tudo, eu sou uma mulher de esquerda, eu sou uma mulher posicionada. Então, a minha vida tem sido toda vivida em função disso, da minha militância acadêmica, do meu amor pelas questões, né, pelos questionamentos, pelas problematizações, e do meu gosto pela pesquisa, que eu fiz com pesquisa, que eu fiz concurso pré-vestibular como professora da área de metodologia. Para isso, eu reiniciei meus estudos de metodologia, né, que tinham sido iniciados no mestrado, doutorado, com mais intensidade, e foi uma experiência que veio até aqui, né, comigo. Inclusive a implantação das bancas, dos próprios alunos na disciplina, né, tudo isso eu já fiz pelo Brasil inteiro, na pós-graduação e na graduação, e eu acho que fez muito sentido para a minha vida, esse estímulo ao estudo da pesquisa, ao desenvolvimento da pesquisa das realidades concretas, e nesse momento, como o Rodrigo falou, eu acho que o Rodrigo disse muito bem, é um momento especial, momento de um contexto muito pernicioso para a ciência, né, para o conhecimento científico, para as instituições de ensino superior públicas, principalmente. Né? Então, eu agradeço imensamente a vocês 3, Maria do Carmo, minha amiga, com quem eu participei também da titulação dela como professora titular, achei assim brilhante a apresentação da Maria do Carmo. Débora, que é um encanto de criatura, uma criatura lúcida e uma pessoa assim muito bem, como diria o nosso amigo, apetrechada intelectualmente. E o Rodrigo aqui, que eu admiro muito também, e todos vocês que aqui estão, alunos, né, discentes e docentes, principalmente os discentes que estão aqui mais para aprender. Eu acho que os docentes e nossos colegas vão mais discutir e nos ajudar a refletir sobre esse diálogo possível, né? Então, eu diria que esse diálogo só foi possível porque a minha formação permitiu. Né? Então, as 2 formações de graduação foram muito importantes para mim, tanto a biblioteconomia e documentação, como a filosofia. Né? Depois eu fiz um mestrado em educação aqui na Federal do Paraná, e o meu doutorado foi em ciências da comunicação
na USP de São Paulo. Portanto, eu tenho uma complementação com a área da educação, uma integração muito grande. Então, o ensino com pesquisa sempre foi uma preocupação minha, não é? Essa função pedagógica. Então, esses diálogos são uma possibilidade de analisar domínios em relação aos estudos métricos na produção científica. Então, nós verificamos que análises de domínios são análises que recentemente estão sendo muito enfatizadas para que se tenha uma visão mais completa do que seria para Bourdieu, por exemplo, o campo, não é? O campo científico e o domínio científico tem algumas diferenças em relação à própria concepção que temos da epistemologia, não é? Então, dependendo da posição epistemológica que você tenha, você vai se referir mais a domínio ou a campo de conhecimento. Então, eu diria que é possível esse estudo, não é? A partir de, primeiro, uma concepção, uma análise, uma reflexão sobre o que seria mesmo domínio e relacioná-lo às possibilidades de análise do domínio com estudos métricos, né? Então, nós partimos de uma questão geradora, da problemática, alguns pressupostos teóricos e epistemológicos, a contextualização, né? Como estamos vivendo a ciência e a produção científica nesse momento, a nossa trajetória, que foi muito rápida, vejam bem, faríamos milagre, né, para discutir uma questão tão complexa e 1 hora de apresentação, eu acho que é bastante pouco, mas eu me encontro disponível, como disse a Débora, né, para qualquer questão, e quanto maior o número de questionamentos, melhor. Vamos ver se a gente deixa, né, um período aí para questionar. A trajetória e a análise de domínio, o que seria, e rapidamente vamos dar uma pincelada sobre o que seriam esses estudos métricos, não é? Acho que quase todos vocês conhecem, mas há outro grau de complexidade para mim, que é a questão do conhecimento prévio, né? Que alguns têm muito mais do que outros, não é? Algumas pessoas já leram muito a respeito disso, principalmente dos estudos métricos, e outras pessoas não conhecem absolutamente. Então, esse grau de complexidade é um complicador. E a gente também vai falar sobre os tipos de análise, né? Análise de conteúdo, análise de domínio, apontando algumas alternativas de futuro e realizando uma crítica à prática para chegar às considerações finais. Então, eu perguntaria quais são as relações entre a análise de domínio e os estudos métricos da produção científica, né? Passando, então, por 3 questões principais: quais os elementos de aproximação entre a análise de domínio e os estudos métricos, quais as principais contribuições dos estudos métricos para a análise de domínio e como se apresenta essa relação na produção científica no Brasil. Fizemos um recorte só de Brasil para que haja uma proximidade maior com a realidade de vocês, né? Então, como objeto de nossa discussão, nós privilegiamos justamente as relações entre a análise do domínio e os estudos métricos da informação. Alguns pressupostos são importantes, como o que eu considero como avanço científico, né? O avanço crítico que temos, a crítica à prática da pesquisa que se está produzindo e que se produziu, a partir da produção científica que vem sendo acumulada, né? A convicção também de que o objeto da nossa pesquisa não depende do sujeito para existir. Ele existe, não é? Ele vai ter ser compreendido e conhecido pelo sujeito, pelo pesquisador. Então, a nós, como pesquisadores, cabe analisar as relações, as determinações, as formas de existir para poder aprender o objeto, né? A teoria também significa aquele movimento do real, do existente, reproduzido e interpretado no plano ideal de pensamento. Quer dizer, o plano do pensamento é o plano ideal das ideias, né? Então, como dizia Aristóteles, né, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, né?
Nihil est intellectu quod prior non fuerit sensu, que depois o Tomás de Aquino retomou essa ideia. Então, o que é possível verificar com os sentidos é que está no intelecto. Nós não criamos nada que não exista realmente, né? A consciência também de que a pesquisa científica não se realiza de maneira alguma de modo neutro. Nós não somos pacíficos como sujeitos, nós estamos produzindo ciência, produzindo conhecimento, né? E ela decorre, então, dessa complexidade que é inerente às relações humanas e sociais. Fica muito mais difícil nós acompanharmos um fato social, um acontecimento social, do que acompanharmos o crescimento de uma árvore, por exemplo, que pode ser muito complexo, mas é mais verificável, né? Outro pressuposto importante é que há uma espécie de comprometimento inexcusável dos pesquisadores com uma miríade de processos políticos determinantes dessas relações, que são fundamentais também para o entendimento e análise da conjuntura do fenômeno observado. Contextualizando ainda, nós percebemos que formas alternativas de pesquisa, né, têm sido favorecidas por inovações tecnológicas, isso é perceptível, né? E essas inovações transformam os modos de produzir ciência, os modos de comunicar ciência, de expor a ciência, né? Essas transformações se verificam tanto nas relações, né, entre os pesquisadores de instituições e as leis sociais, as normas sociais, as produções, e dos pesquisadores também com um cenário político mais amplo, né? Então, as pesquisas são determinadas muitas vezes por essas relações de poder da sociedade, né? Outra questão que são as políticas internas, que têm sido marcadas, não é, nesses últimos anos por tensões institucionais muito fortes. Há também uma espécie de uma cultura científica da competição, né? Quem produz mais? Os índices alteram nossas formas de produzir também, não é? O planejamento científico, portanto, tem sido revisto também diante dessas políticas negacionistas, restritivas, não é? Que cortam nossas opções de pesquisa, nossas opções de comunicações e todas as outras opções decorrentes da nossa situação. E outra questão interessante, que é a questão por um lado, as oportunidades são muito grandes, né? Se expandem as oportunidades de produção, de recuperação de informação, de utilização desses conhecimentos, né? Do que recuperamos em outros conhecimentos. Todas essas disponibilidades dos estudos métricos, né? Com softwares e hardwares efetivos e cada vez mais sofisticados, né? Então, ao mesmo tempo que isso se amplia as facilidades, se ampliam as oportunidades, né? Por outro lado, nós temos visto uma reação antiquantitativista, né? E isso vem desde a época de final do século passado, uma reação muito forte, que sugeriu novas formas epistemológicas, né, e novas formas de conhecimento por meio de métodos mais abrangentes, como a fenomenologia, a dialética materialista. Então, vários outros modos de compreender a realidade foram sendo implantados para substituir a ênfase positivista e quantitativista. Então, aspira-se dessa forma, né, a comunidade científica, geralmente, por modalidades mais efetivas de análise dessa produção, não só do ponto de vista da análise, mas do ponto de vista da avaliação, da efetivação de políticas e de recompensas também, não é? As recompensas possíveis diante dessas possibilidades que nós vemos na trajetória
da ciência e da produção científica, né? Então, o nosso roteiro seria primeiro uma exploração da literatura sobre a análise de domínio, depois um destaque para os estudos métricos como possibilidade. Aí eu vou passar mais ligeiramente e depois identificação de algumas pesquisas concretas para ilustrar com exemplos para vocês, não é? Então, para atender a análise de domínio, nós vamos recorrer a Lloyd, né? Que é um autor, é um epistemólogo, né, que trata da questão dos domínios do conhecimento científico numa obra denominada Estruturas da História. Então, esses domínios são produtos da história, da metodologia, da teoria, das descobertas que foram sendo conseguidas pelo homem, pelos cientistas, né? E que estão sempre em processo de refinamento, de transformações, pois elas resultam de constituição e unificação em benefício da explicação científica. As propostas para a realização de pesquisas sobre domínio, elas partem de Jorlin e Albrechtsen e elas buscam essa inteligibilidade para o ato de pesquisa, para compreensão das comunidades epistêmicas, para a compreensão das comunidades discursivas, não é? Então, seria uma tentativa de explicação mais geral, partindo dessa análise de experiências concretas. Então, sem perder a ideia da totalidade, né? Tratarmos de casos específicos ou experiências concretas científicas em determinadas áreas do conhecimento. Nesse nosso caso, mais na área da informação, tanto da ciência da informação como da gestão da informação, tem sido muito utilizada, então, a análise de domínio, que é um tipo de análise, então, que permite compreender como os sujeitos e as estruturas sociais interagem, não é? Então, nesse modelo, segundo Lloyd, as estruturas sociais são um conjunto emergente de regras, de papéis, de relações e significados, dentro do qual as pessoas organizam o seu pensamento, as suas ações, as suas atividades. Jordan e Albrecht, assim, consideram essa análise do domínio como uma forma de compreender as comunidades de pensamento ou de discurso que integram domínios, né? Então, o Jordan faz uma espécie de uma incursão pelas possibilidades que a análise de domínio oferece, né? Então, ele traz 11 que ele chama de approaches, né? E tem sido traduzido por abordagens. Como eu não gosto muito do termo abordagem, eu prefiro o termo enfoque da análise de domínio, segundo o Jordan, né? Então, seria a produção de guias de literatura, por exemplo, de entradas de assunto, de índices, de classificações especiais, as pesquisas de indexação e recuperação em áreas de especialidades, né? E estudos de usuários ou de clientes de informação, né? E estudos bibliométricos que aqui serão enfocados como estudos métricos mais genéricos, né? Estudos históricos também, estudos de gênero e de documentos, estudos críticos e epistemológicos, estudos terminológicos, linguagem para propósitos especiais, estudos de discurso, estudos em estrutura e instituições de comunicação científica, e análise de domínio em cognição profissional e inteligência artificial. Então, desses 11 enfoques, nós vamos priorizar os estudos métricos, tá? E vocês vão ver com a sequência que esses estudos métricos, eles decorrem, não é, dos estudos bibliométricos e eles interagem com outros desses enfoques, né? Como os estudos históricos, por exemplo, nós podemos realizar estudos diacrônicos, né? Na produção científica, de um periódico científico ou dos periódicos científicos, como isso se verifica no Brasil. Pela base BRAPS, nós conseguimos fazer muitos estudos históricos, diacrônicos, para ver como evoluiu a literatura, né? Os estudos seminais de alguns autores, é bem interessante realizar esse tipo de estudo, não é? Os estudos métricos, então, eles compreendem mais amplamente o conjunto de todos aqueles estudos relacionados à avaliação da informação produzida,
informação científica em diferentes suportes, né, livros, internet, em qualquer tipo de documento eletrônico ou não, baseados em recursos quantitativos, como ferramentas de análise. Essa é uma definição de Oliveira e Graça, são aquelas autoras da Universidade da Unesp de Marília, não é, que têm se dedicado bastante aos fundamentos e às práticas de estudos métricos. Né? Então, ele se fundamenta principalmente na sociologia, na ciência da informação, na matemática, na estatística e na computação, principalmente. Né? Tem outras possibilidades de estudos também com outras áreas. Não é? E eles também têm 2 tipos de enfoque, são alguns de natureza teórico-conceitual, quando eles contribuem para o avanço substantivo do conhecimento da área de estudos métricos mesmo. E eles já são de natureza metodológica, quando eles se propõem a dar sustentação a outras áreas do conhecimento, não é? Às quais eles se aplicam. Eles são aplicados a muitas outras áreas, como patentometria, a química, todas as ciências da natureza. Não é? Então, mais recentemente, esses estudos métricos têm caracterizado o quê? Comunidades científicas, identificado líderes em domínios do conhecimento, têm analisado eventos, associações, periódicos nacionais e internacionais, tem realizado ação crítica e aperfeiçoamento de práticas de pesquisa, não é? Em estudos métricos mesmo, em estudos de outras áreas, ampliação das possibilidades em relação a estudos sobre objetos e temas, crescimento da literatura, as tendências da literatura, não é? O que está ocorrendo, não é? Quais os acontecimentos também nas áreas, a questão da obsolescência da informação, a vida média das produções, a eficiência em serviços, produtos, sistemas de informação em ciência, tecnologia e produção, a questão da tipologia documental também, o seu uso, o seu significado, tanto na produção como na comunicação científica, a permanência e relevância da informação, a questão dos rankings de publicações, rankings de instituições também, de publicações periódicas, de autores, não é? O papel dos canais informais e formais de comunicação científica, a questão da sobreposição ou acoplamento de assuntos contidos em periódicos ou em publicações, as práticas de citação e sentidos da análise de citação, as relações intra- e interdisciplinares nos fundamentos da produção científica, e aqui nós preferimos falar também em relações interdominiais, não é? Em função de que o interdisciplinar requer um pensamento disciplinar formal, né? Disciplinas que são institucionalizadas. E, na verdade, o que ocorre é mais uma relação interdominial, entre domínios e não propriamente interdisciplinas formalizadas, né? E abstraídas, né, de uma realidade mais mobilizada. Então, aqui nós temos uma ilustração de Sanz Casado e Garcia Sorita, que trata das relações entre as especialidades métricas. Vocês estão vendo aí que a informetria é o círculo mais amplo, não é? Porque ela engloba todas as metrias, né? Porque todas as metrias referem-se à informação. A cienciometria ou cientometria, que no Brasil nós preferimos o cientometria, embora os países de fala hispânica, eles prefiram cienciometria, né? E como essa ilustração é dos professores de Madrid, da Carlos III de Madrid, eles preferem o termo cienciometria. Embora o periódico seja scientométricos, né? A webmetria, a bibliometria, vocês vejam que a altimetria seria mais específica, as altimétricas, métricas alternativas, né? Que na verdade parece que não são um conjunto menor, mas um conjunto que se integra a quase todos, né? Então, nós vamos analisar cada um desses aspectos, né, dos estudos métricos. A bibliometria seria
o estudo histórico, né? A primeira manifestação de medida em relação a livros, a bibliotecas, e a definição de Otley é clássica, porque ele diz que a bibliografia se ocupa da medida ou da quantidade aplicada ao livro. E, de acordo com Sola, Price, Eugênio e Garfield, era já um tipo de estudo para aplicado à ciência mesmo, né? Então, eles começam a pensar mais na ciência quando analisam e começam a utilizar os estudos métricos. Então, para eles, o lugar privilegiado era o estudo da ciência, especialmente de Garfield, né, com os índices que ele inicia. E para Pritchard, que também compete com outros pelo pioneirismo, né, da definição, é a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para livros e outros meios de comunicação. Então, vocês vejam que aí é o nascimento da bibliometria e que dizem, né, alguns autores consideram que a ciência da informação é a ciência da informação a partir das leis bibliométricas, as 3 principais leis, que foram as primeiras, e que constituíram o que se chama a teoria da informação e ciência da informação. É a lei da produtividade científica, de Lotka, a lei da dispersão da produção científica, de Bradford, e a lei da ocorrência de palavras no texto, que é a lei de Zipf. Então, todas essas leis, até hoje, são utilizadas, mas não em sua forma original. Muitas delas foram modificadas, foram sendo transformadas e aperfeiçoadas com foco no objeto informação e produção científica. Com essa configuração científica, então, elas passam a destacar outras perspectivas para os autores e pesquisadores, né? O Glanville analisa a bibliometria, né? E isso pode ser aplicado também aos estudos métricos, partindo de 3 grupos principais. A bibliometria para profissionais da bibliometria seria aquele domínio da pesquisa de base, voltada ao próprio desenvolvimento conceitual e teórico da área e suas metodologias. A bibliometria aplicada às disciplinas científicas, não é? É o âmbito de maior abrangência, porque é o interesse do estudo de outras disciplinas aplicando-se métodos bibliométricos, né? E hoje, estudos métricos, de modo geral, né? E a bibliometria é um apoio, né? Um apoio no domínio de avaliação, de administração, de planejamento, né? E aí, na realidade, a estrutura institucional se vale desses conhecimentos, né, para realizar políticas de fomento, políticas de gestão, compras de periódicos. Me lembro perfeitamente que nós, professores e bibliotecários, nos reuníamos para planejar a política de compras de periódicos naquela época. Hoje em dia isso não se usa muito, né? Mas a gente sabe que os periódicos já estão todos em outros formatos, mas de qualquer forma também eles saem muito caros, né? Até para produzir, tanto para produzir como para comprar. Então, o estudo, como exemplo dessas análises, seria a análise do desenvolvimento científico e tecnológico acerca da internet das coisas. Então, o estudo em inovação em saúde e internet das coisas. É um panorama do desenvolvimento científico. Elas fazem uma análise bibliométrica, uma análise de conteúdo, não é? Identificando autores com maior produtividade, como identifica a lei de Lotka, né? A vinculação dos autores e a dispersão histórica das publicações, não é? Como a lei de Bradford facilita, e também as abordagens predominantes nas publicações, utilizando a lei de Zipf. Então, utiliza esses 3 tipos essas 3 leis, né? 3 tipos de estudos, para determinar como se dá a inovação em saúde, certo? A cientometria, como eu falei a vocês, é a utilização de estratégias quantitativas já aplicadas ao
os conhecimentos das atividades científicas ou técnicas ou tecnológicas, né? Do ponto de vista tanto da sua produção como da comunicação, e essa cientometria tem sido bastante associada ao nome de Sola Price, que escreveu 2 livros interessantes, Science Since Babylon, Ciência desde a Babilônia, né? E Little Science, Big Science, que é um livro famoso, clássico dele, de 64. E ele apoia-se em trabalhos, logicamente, bibliométricos anteriores. Né? Então, a cienciometria seria uma evolução da bibliometria, estudos de Calon, Curtial e Penal. A infometria ou informetria é grafada das 2 formas, né? Essa modalidade de estudo, ela se caracteriza por práticas de mensuração dos aspectos quantitativos de conteúdo em qualquer modalidade ou formato, né? Desde que haja informação nesse processo de comunicação. E utiliza-se de unidades definidas tais como palavras, documentos, textos, fontes, periódicos, etc. Pode priorizar variáveis como a recuperação, a relevância, a revocação e outras características que sejam significativas para que se compreenda, então, a informação. Já a patentometria, né, é o conjunto de estudos dessa relativamente recente, digo relativamente porque quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Espanha, na década de 1990, não é? Nós já fui com minha orientadora, Emília Curraz, visitar o Devent, né? Que é uma base de dados de patente que tinha escritório na Espanha. Então, ela ficou muito entusiasmada, porque era uma visita inédita que fizemos com uma turma de três orientandos dela. E, então, analisa patentes, como vocês sabem, e utiliza os mesmos recursos, não é, da infometria e da infometria e da bibliometria e da cientometria. E também, todos esses formatos, é interessante que vocês saibam, a professora Eli defendeu uma tese de professor titular sobre estudos métricos, e ela também publicou esse livro. E a professora Cláudia também fez um estudo sobre acoplamento. Né? Então, existe um estudo do Santos e Moura sobre um estudo patentométrico, um exemplo que eu dou para vocês, com análise de citação de documentos de patentes em célula-tronco, na área célula-tronco. Então, as patentes são fontes importantes, né, de informação. A webmetria é o uso das técnicas bibliométricas aplicadas à web, como o nome está dizendo, né? Seriam métricas alternativas, considerando como subcampo da informação, né? E são utilizados para mapear áreas da web, né? E outros tipos de relações que são predominantemente quantitativas dos elementos linkados entre websites. É uma forma de reconhecimento da importância da rede como meio de informação e comunicação. É quase sinônimo de webmetria, não é? E abrange estudos de uso da internet. E, como disse o Fábio Gouveia, que também é um especialista no assunto, tem uma publicação bem recente dele que está no IBICT, eu cito entre as referências. É importante que vocês vejam essa live dele, está muito boa, sobre essas questões também políticas, envolvem políticas. Né? E como a web é parte da internet, os estudos webmétricos, segundo ele, são também cybermétricos. Né? Então, eu acho que é importante que a gente perceba essas relações entre os estudos, e muitas vezes não se faz sozinhos. Né? Então, a altimetria é outra denominação, como o nome mesmo está dizendo, são as métricas alternativas, não é? Utilizando dados da webmetria, da cybermetria, né? E impulsionado por 3 principais fatores. A necessidade de avaliar o retorno do fomento e dos investimentos que são feitos. Né? A mudança dos registros impressos para o formato online, o que
determinou essa necessidade, né, de outros tipos de estudos, né, de se adaptarem a esses novos formatos, né. E também a publicação do famoso Manifesto Altimétrico, né, do qual nós temos uma síntese como a altimetria e seus estágios iniciais, né, muitas perguntas não foram respondidas, mas dada a crise que os filtros existentes enfrentam e a rápida evolução da comunicação acadêmica, a velocidade, a riqueza e a amplitude da altimetria fazem com que valha a pena investir neles, né? Isso é do manifesto, certo? E um exemplo é uma análise de Nunes, análises métricos da produção científica sobre a Covid-19 em Scopus. É bem recente, né? E trata da atividade fundamental, né, que se desenvolve atualmente, né? E caracteriza essa produção científica sobre Covid na base de dados Scopus, é um estudo mais amplo, de 2019 a 2020. Então, trabalhou com o universo constituído pela totalidade dos artigos publicados e também tanto com indicadores bibliométricos quanto com indicadores altimétricos, né? Como o número de citações e menção a redes sociais, certo? Faz uma análise de concorrência e focos emergentes de indicação. Agora, eu trouxe assim rapidamente quais seriam os principais indicadores para análise da produção científica, que são os indicadores de produção científica, de citação e de ligação. Vocês podem ter mais, enfim, informações, se quiserem, mais tarde, se quiserem perguntar também, e se não, a literatura que eu indico no final é bem completa. Não é? Esses indicadores avaliam o impacto da pesquisa por meio de citações, pode ser, né? Por meio da identificação dos pesquisadores com maior produção, maior impacto na área. Impacto não é a mesma coisa que produção, vocês sabem disso, né? E contribui também para a compreensão de conceitos, objetos, métodos. Esse conjunto de indicadores utilizados nas avaliações da produção se presta também à análise de mensuração da quantidade e da avaliação da qualidade. Então, estão intimamente ligados qualidade e quantidade. Todos nós sabemos, existe uma lei da dialética que diz que a qualidade e quantidade estão integradas e que uma gera a outra. A quantidade modifica a qualidade. Tá? Se vocês puserem um átomo de hidrogênio a mais numa combinação para compor a água, vocês então terão mais água. Né? Então, H2O, se vocês puserem H2O2, o H1O1, você já não tem mais água. Né? Então, há também a mudança da água, por exemplo, ao ferver, né, a água se torna gasosa. Né? Então, vocês vão perceber que tudo isso toda a natureza, todo o ser, toda a coisa, todo o fenômeno é modificado em razão da quantidade. É impossível falar em qualidade sem falar em quantidade. E o conjunto de indicadores utilizado nas avaliações da produção científica se presta também à análise e mensuração dessa quantidade, né, e da qualidade. Podem ser quantitativos, portanto, e qualitativos, porque ele parte de dados quantitativos quantificáveis, não é? E para relacionar esses dados entre si, relacionar qualidade com quantidade, estabelecer relações que facilitem a compreensão e as determinações que o reconhecimento das determinações dessa realidade. E os indicadores qualitativos medem a qualidade, qualitativos medem a qualidade das revistas, por exemplo, dos autores. Os indicadores como visibilidade e qualidade estão intimamente relacionados, como já disse.
E também utilizam índices, tais como cosseno de Salton, o índice de Jacquard, coeficiente de correlação de Pearsons, e vários outros coeficientes e índices que podem ser analisados, e análises fatoriais, de agrupamento, de clusters, né, que podem ser analisados mais demoradamente com estudos de Oliveira, Grácio, no Brasil, não é? Fora os autores estrangeiros que trazem muitas definições e também explicam cada um a sua projeção em relação àquela realidade, a sua possibilidade de análise e as vantagens de seus, digamos, o cosseno de Salton, do índice de Jacquard. Cada um desses índices, né, eles têm vantagens em relação a determinadas situações e realidades. Os índices também podem ser de fator de impacto, né, que é definido como o número de vezes que os artigos das revistas são citados durante um determinado período, que é o numerador, que vai ser dividido pelo número total de artigos, que é o denominador, né? Então, eles se convencionam um período e se faz essa divisão. O ranking dos periódicos, né, fator de impacto também. O índice H, que é proposto por George Hirsch, em 2005, e também é um índice discutível, mas é importante que se conheça, né, do grupo Simago. E a partir desses índices, então, levando em consideração que são muitos esses índices, que são muitas essas possibilidades de recuperar e de organizar dados a partir desses gráficos, dessas formas de ilustrar os resultados, nós então vamos ver como é que nós vamos analisá-los, né? Tem N oportunidades de análise, né? Algumas já decorrentes, alguns softwares especializados em tipos de análise, né? Então, são as análises de citação e cocitação, por exemplo, são uma das mais importantes, não é? Porque elas têm um destaque muito grande, estabelecem as relações não só entre assuntos, como assuntos e autores, entre autores entre si, e elas têm sido aprimoradas, né, a partir dessas sofisticações, né, das tecnologias. Elas têm contribuído significativamente para o desenvolvimento tanto da bibliometria como dos estudos métricos, e foi criado o Instituto para Informação Científica, o WIS, né, e o Science Citation Index também, por Garfield, ainda no início, na década de 1960. O artigo dele parece que saiu em 1955, é citado também pelo Fábio Gouveia, né? Esses acontecimentos foram ampliando essas possibilidades de uso de indicadores, de citação na literatura científica, e mais tarde, então, eles passaram a fundamentar as políticas científicas e as políticas de avaliação. Aqui nós temos um exemplo de Bourdieu, por exemplo, os autores que o citam. Nesse gráfico aí, vocês percebem ali o autor citado, os autores citantes, e a intensidade com que cada um dos autores citantes o cita, né? Então, vocês vão ver que ali há uma variedade de quantidade de citações, e que são representadas aqui na tabela ao lado, que traz o nome do autor citante e as vezes que o citou. Então, me parece que Barreto é o que tem uma maior intensidade de citação, né? Seguido de Marteletto, né? E de Habermas, né? Que citam, então, o Bourdieu. Outro tipo de análise interessante é de acoplamento bibliográfico, não é? Que analisa a proximidade entre duas publicações, não é? Comparando as referências que foram feitas. Então, nós vamos ver aqui, a seguir, as referências citadas nas obras do autor 1 e autor 2. Então, autor 1 e autor 2, vocês estão percebendo que citam autores ou documentos em comum. Por exemplo, o documento 2 acopla o autor 1 e o autor 2, porque ele é citado tanto por autor 1 quanto por autor 2. O documento
5, idem. Tá? Então, esses documentos são acoplados pelos autores. Né? Um momentinho só. Estou indo muito rápido ou está dando para entender? Tranquilo, professora. É? Tá bom. Então, essas referências vão indicar que esses autores são inspiradores, né, para aqueles que os citaram, certo? Então, aqui nós temos uma ilustração com o exemplo de Castanha e Grácio, né, que são indicadores de acoplamento para avaliação da proximidade teórico-metodológica em redes de genealogia acadêmica. Então, vocês vejam como é importante, como são importantes alguns índices, como os indicadores de acoplamento bibliográfico, para compreender um domínio. Né? Como esses autores se conjugam em determinadas teorias ou a partir de determinados temas, não é? Que tipos de orientações esses autores recebem, não é? E dão, não é? Essas comunidades epistêmicas e comunidades discursivas. Não é? Então, como se dá uma linhagem genealógica, por exemplo, não é? Eles aqui trazem uma proximidade teórico-metodológica entre os autores, os pesquisadores Pequet e Aldo Barreto. Né? Então, como esse autor influenciou outros. Né? Outros tipos, a análise de domínio, propriamente dita, que compreende esse estudo sobre os atores, sobre as comunidades, estruturas tanto individuais como grupais, tendências, critérios de relevância subjetivos, estilos cognitivos particulares. Então, há sempre uma ação recíproca que se passa a compreender quando nós analisamos essas estruturas do domínio, analisamos os indivíduos, as relações que verificamos entre eles, os acontecimentos que ocorrem também. Aqui também está um exemplo com os PQs, o CNPq e os 35 autores mais citados por eles. Então, é interessante, os PQs estão aqui, e quais os autores internacionais, os círculos vermelhos, né? E os autores citados nacionais, os círculos azuis. Certo? Análise de redes sociais também são importantes para estudar como os comportamentos, as opiniões dos indivíduos dependem dessas estruturas nas quais eles se inserem. Né? Com o aumento do número de trabalhos em coautoria, em diversos campos do conhecimento, nós percebemos que a análise de rede social é muito própria para perceber como esses fenômenos se verificam, como essas aproximações se verificam, não é? E também são ferramentas para auxiliar o melhor entendimento acerca da figura do autor, não é? Das relações, das autorias seminais, das genealogias históricas, das genealogias acadêmicas, não é? Das genealogias teóricas mesmo. Né? Então, vejam bem que um exemplo aqui é um estudo que traz um título sugestivo. Não vai ter golpe e vem para a Rua Brasil. Então, Então, o Facebook é um dispositivo de mediação, né? E foi visto sob esse aspecto, né? Como ele facilita também a organização de movimentos sociais. Então, é um estudo de caso, mas tem, com técnicas de observação direta dos comentários que foram realizados nas redes, uma espécie de... É um estudo de rede social, não é? Mas também é um estudo que traz métricas alternativas, não é? Como altimetria e webmetria. Então, nós teríamos assim, algumas alternativas a apontar, né? Como, por exemplo, o estudo de colaborações entre países. Esses aqui são países com os quais um programa de pós-graduação em
em ciências biológicas e químicas, em ciências biológicas e químicas, eles estabelecem uma colaboração com outros, esse instituto com outros países, né? Então, aqui está o instituto no Brasil e as colaborações em rede. Vocês percebem aí que existe um impacto maior, né, em determinados países. Aqui está claramente ilustrada essa relação com os Estados Unidos, né? Então, o impacto é bastante grande. E com outros países em menor quantidade. Outras possibilidades são as características de comunidades epistêmicas, o discurso, a análise dessas características, não é? Por meio de uma rede de colaboração, por exemplo, entre os membros de um grupo de pesquisa nacional e internacional, como do professor Raimundo Nonato dos Santos, não é? E seus colaboradores do grupo, que fazem parte de outras redes, não é? Alguns da própria rede, mas com outras conexões, não é? E alguns mais isolados, não é? Que não têm tanta produção em conjunto, certo? Aqui, estudo sobre elementos e possibilidades de organização e exposição, como é o caso do estudo que foi feito sobre programas de softwares pela professora Denise e outros, né? Eu acho que ela foi orientadora, talvez, de quais as ferramentas bibliométricas podemos escolher. São muitas, não é? E essas ferramentas, elas crescem, não é? E vão se desenvolvendo e vão sendo obsoletas, né? Algumas vão sendo substituídas por outras melhores. Então, há uma competição muito grande que a gente percebe, e isso pode ser analisado também como análise de domínio, o domínio dessas inovações, né? Também podemos analisar difusão de inovações, e como de Urbizagastri Alvarado e Restrepo Arango, que trata da difusão da literatura da bibliometria brasileira, né? Um modelo de difusão de inovações de BAS, foi feito com um número razoável de documentos, e percebe a influência que os pesquisadores recebem, né, desses documentos. Isso é exercício sobre um modelo já dado, né? Aqui nós temos dinâmicas e práticas sociais do coletivo, né? Que é uma produção de referências internas, chamadas de outlinks, e externas, backlinks. É um estudo webométrico com a rede Humaniza do SUS, né? Então, é uma apropriação social, porque eles procuram compreender em um ambiente web, né? E os seus benefícios, a dinâmica social das práticas, dos coletivos humanos, analisam os links de saída, né? E os links de retorno, que geram acessos provenientes de sites externos, certo? É também um tipo de análise de redes sociais que facilita também o estudo de domínio, né? Redes de colaboração científica também podem ser analisadas como uma rede dada de pesquisa agropecuária, né? Então, emprega a análise de redes sociais para perceber essas relações de coautoria, né? Analisando a evolução da rede de colaboração. Veja aqui. Então, esse é o último exemplo de outras possibilidades, mas há inúmeras na literatura. Então, se na literatura nacional brasileira vocês encontram, é muito mais ampla e muito mais extensa, não é? A literatura internacional, que deve sim ser consultada a partir de agora com todas essas questões que vocês já têm na cabeça, não é? Eu acho que é importante. Então, como crítica à prática, nós temos muitas críticas que têm sido realizadas e outras que nós mesmos fazemos. A ênfase no tal do produtivismo acadêmico, né? Especialmente na pós-graduação
no Brasil, não é? As próprias. E foi muito interessante, em um dos programas que eu estive, numa das reuniões, houve assim uma tentativa de um professor, vamos nos aproximar do programa, que é próximo, etc e tal, para estabelecermos uma colaboração. E algum dos professores disse, não, mas nós temos que competir com esses programas, porque as verbas são muito poucas. Então, nós não podemos facilitar muito. Quer dizer, aquela explícita forma de competir uns com os outros, isso é impressionante, né? Então, isso está se tornando uma cultura, né? Uma cultura dentro da instituição, dentro das instituições, principalmente das instituições federais, porque uma universidade pública é uma universidade, mas uma universidade privada é uma empresa. Então, isso é uma coisa que fica muito, muito distinta para nós. Não tem como. Empresa é empresa e tem que visar o lucro, né? E já a universidade pública, não. Ela tem que propiciar, né? Seja lá como for. Então, outra coisa também todo o ritmo da universidade gira em torno disso, né? Dessa produtividade, isso a gente está percebendo. E não se percebe, por outro lado, como um professor demora para cumprir suas tarefas cadastrais, né? Para preencher currículos, para preencher formulários. Maria do Carmo sabe muito bem, né, como a gente sofre, Débora também, para preencher formulários, para conseguir algum projeto, um edital universal, um edital CNPq, um edital CAPES, para algum fomento para a construção da BRAPS. Eu concorri a 2 editais universais para comprar o básico de estrutura, né? Como servidor, né? Como digitalizador, né? São impressoras muito básicas. Então é isso, o ritmo da edição também dificulta as formas de avaliação da qualidade, não é? E outra coisa impressionante, muitas vezes os nossos colaboradores fazem gráficos belíssimos, magníficos e trazem, e eu compreendo, puxa, vou analisar isso. Mas e o tempo para ver o que ocorreu nesse ínterim, esse histórico de produção, esse surgimento, essa emergência de alguns temas, de alguns autores, por que isso ocorreu? Quando você tem tempo, você vai aos livros, você lê, você descobre coisas interessantíssimas, né? Mas se você não tem tempo, você tem que analisar aquele gráfico assim, muito superficialmente. E ele é rico em detalhes que podem trazer indicações, são elementos indiciários, como diria o Ginsburg, né? E outra questão também, que é a necessidade, então, de aperfeiçoar essa avaliação, justamente por esse viés quantitativo que a gente percebe, né? O Briquet de Lemos faz uma crítica muito grande à ênfase em indicadores quantitativos, não é? Diz que essa ênfase é responsável pela publicação do trabalho em forma duplicada, pela salamização, não é? Dos produtos, o modelo reprodutivo não só de produtos como de argumentação, o tipo de argumentação, né, citações que se reproduzem. O engessamento das ideias também, em referenciais teóricos de forma sectária e dogmática, tem que ser esse o referencial, tem que ser esse. Eu acho que isso também é perigoso, não é? E há também a chamada feudalização dos grupos de pesquisa, isso é importante, não é? O Bourdieu tem estudos fantásticos sobre isso, não é? Os elementos de distinção que trazem, constroem, né, determinados feudos, né, várias instâncias de consagração, e essas instâncias têm muito a ver não só com o capital intelectual, né, mas com o capital social e cultural de cada um dos indivíduos desses grupos.
Então, como considerações finais, nós temos que os estudos métricos relacionados à AD revelam relações distintas para a resolução dos problemas de pesquisa. São valorizados desde que interpretados adequadamente, pois os números falam somente se nós nós interpretarmos, se nós questionarmos, não é? Interpelarmos. E as interpretações também dependem daquele tipo de análise que for mais adequada ao contexto. Você pode fazer uma análise de contexto, uma análise de conjuntura, uma análise de conteúdo, uma análise do discurso, né? Uma análise de domínio, vai depender. O domínio, o contexto e as redes são afetados pelas características sociais, políticas e econômicas, obviamente. Tá? Isso não é ser determinista, porque as determinações ocorrem a partir daí, né? Os indicadores podem representar as relações de domínio, as relações de forças e as relações de sentidos. Tá? E eles também podem revelar tanto conceitos como concepções, compreensões sobre correntes teóricas dentro de algumas comunidades epistêmicas ou discursivas, podem apontar para esse caráter construído, não é? Construído historicamente do processo de análise e avaliação da produção científica. Esse é um construto histórico mesmo. Nós estamos evoluindo no sentido de melhor compreender. Para melhor compreender, vamos ter que entender em todos os seus relacionamentos, todas essas determinações, o máximo de determinações possível, não é? Para que nós cheguemos à totalidade. A relação entre a análise de discurso, análise meu Deus, do domínio, eu estou assim, pensando na análise do discurso, porque agora há pouco falei na análise do discurso e como isso é importante muitas vezes, né, para nós percebermos o que se passa no domínio. Então, permite aprender assim, essas determinações constitutivas da dinâmica do objeto de estudo. Vislumbra-se a possibilidade de ampliação de domínios e das relações neles presentes, assim como das determinações, como eu falei, que são constituintes das realidades analisadas, certo? Então, eu termino aqui, para nós termos a oportunidade de conversar um pouquinho, e as referências vêm a seguir, são poucas, mas se precisarem de mais, cada um desses elementos tem referências, e eu agradeço imensamente essa oportunidade, gosto muito de falar sobre isso e de atendê-los. Muito obrigada, professora Leila, pela sua apresentação, sempre muito didática, muito clara, muito estruturada. Uma das coisas que, de uma certa forma, a gente vai vivendo aí um trade-off, né? Entre a estrutura dos rankings de produção e qual é o uso que se dá a essa estrutura das métricas e dos rankings, né? Se hoje a senhora tivesse a possibilidade de estar propondo uma estrutura de ranking ou identificando uma estrutura de ranking que ela, de fato, se proponha ao objetivo inicial dado, como é que a senhora vê ou como é que a senhora identifica uma métrica que poderia ser uma métrica um pouco mais justa, um pouco menos usada de forma útil? Puxa, Débora, é muito difícil responder, porque dependendo de cada contexto, não é? de cada posição, de cada necessidade, o que mesmo que eu quero mostrar. Tá? Eu fiquei muito impressionada com um dos EBBCs que eu fui, em que eram 3 ou 4 especialistas em rankings de universidades, de instituições, para avaliação de instituições. Vai depender muito
da ordem dos indicadores, não é? É o resultado. Não é? Muitas variáveis que nós iniciamos com elas, elas acabam favorecendo determinadas instituições, em detrimento de outras, dependendo do indicador principal. Então, existem vários rankings institucionais, né? Naquela ocasião foram apresentados muitos, mas nenhum, assim, eu poderia dizer assim, esse indicador vai ser o mais importante, e a partir desse indicador, o ranking deve iniciar por tais ou tais variáveis. É muito difícil. Essa pergunta é assim, eu não daria nenhuma sugestão de trabalho, metodologia. O importante é analisar esse domínio, essa conjuntura da melhor forma possível para saber como iniciar, né, esse ranking de avaliação. Seria a criação de indicadores, né, para um ranking dado. Foram feitas muitas reuniões até a respeito, mas não se chegou a uma conclusão ideal para uma instituição, né, que todas vão ser avaliadas pelo mesmo ranking, supostamente, né? No caso de uma instituição. Né? O caso também de análise de produção científica, por exemplo, né? Indicadores de produção, indicadores de acoplamento e de citação, como são citados e por que são citados, por quem são citados, por quanto tempo são citados, qual é o impacto em determinada época. Você tem que ver a época, se o impacto é permanente, se o impacto é reduzido, se tem um ápice, não é mesmo? Se é uma questão de moda, aquele impacto foi pela moda ou foi pela morte de alguém, por exemplo, não é? Então, foi impressionante. Agora, caso recém da morte da cantora Marília Mendonça. Então, todas as televisões brasileiras estavam tomadas, todas as mídias. A discussão, inclusive, se você conhecia ou deixava de conhecer, porque você é elitista, porque não é elitista. Então, discussões, por quê? Porque não há, assim, um padrão, não é? de atendimento. Então, no caso, foi uma avalanche de notícias sobre uma pessoa e tudo mais foi obnubilado, né? Tudo mais foi esquecido. Como, por exemplo, ocorreram desastres internacionais que a gente só soube porque foi a televisão, outras redes de televisão, né? E a mesma coisa, a moda, digamos, em termos de temas, não é? Os autores também, são os autores de moda. Nós vemos o crescimento de Bourdieu no Brasil, todas as áreas, na sociologia, na ciência da informação, na educação. Não é? Então, se você estabelecer um ranking a partir de um determinado impacto, você pode prejudicar grandemente outros autores. Né? É muito difícil. Pessoal, fiquem super à vontade, porque vocês já me conhecem, sabem que eu falo bastante e eu pego o microfone e não largo mais, né? Então, fiquem à vontade, né? No caso, por exemplo, dessas estruturas que avaliam a colaboração entre instituições, entre pesquisadores, ele, de uma certa forma, ele é interessante, porque ele dá essa sinergia da colaboração, do multidisciplinar e do interdisciplinar, mas, ao mesmo tempo, as próprias instituições de fomento estão adotando essas redes de contribuição para a avaliação dos projetos que recebem para os editais. Muito bem. Então, a gente também percebe, né, essa flutuação e essa dinâmica, como a senhora mesmo coloca, na inovação tecnológica, nessa questão de como também fazer a avaliação da ciência e o quanto
não é interferir, mas é o quanto ter uma outra linha de motivação para o desenvolvimento da ciência nesse processo mais colaborativo. Sim. Sim, não resta dúvida, isso é um índice muito importante. Tanto que agora todos os projetos que nós avaliamos, né, eles têm eles trazem essas questões sobre a participação do pesquisador em outros grupos de pesquisa, até que ponto isso é interessante, isso faz parte dos conhecimentos dele, da prática dele, não é? Ou ele está indo mais fazer turismo. É muito fácil de você perceber. O que ele produziu lá fora quando ele foi, o que os de fora produziram aqui, não é? Quando você percebe que depois da viagem, por exemplo, não houve produção sobre o tema. Não houve relação com outros professores de fora. Então, você percebe como se dá essa relação. E por isso é tão importante, ultimamente, eles já pedem nos projetos que as pessoas relevem, ponham em relevo essas contribuições que deram, as contribuições de grupos de pesquisa entre si, de instituições entre si, isso é muito importante, mesmo para nós avaliarmos cursos, né, de pós-graduação e todas essas médias, isso você sabe perfeitamente como ocorre, né? Mas eu acho que é muito importante, é um indicador valiosíssimo e por isso que eu digo, é fantástico, esses estudos médicos, eles nos dão a realidade, o importante é saber analisá-los, né? Em função dessas necessidades, dessas relações existentes, se são relações concretas, ou se foi apenas um passeio. Eu sei de muita gente que foi e que não produziu nem com o orientador, não é? Então, isso é uma questão muito séria, não é? Vai lá fazer um sanduíche, por exemplo, e volta sem nenhuma produção com o orientador ou com o orientador. Porque geralmente vai fazer o sanduíche com o orientador que é de fora, né? Ou com algum professor, mas teria que ter um indicador de que produziu alguma coisa e que essa coisa está relacionada com o que faz, né? Não é também um artigo esporádico sobre um tema que ele nem dominava às vezes, mas como o orientador de fora dominou, faz um artigo lá e depois nunca mais produz no assunto. Então tem que haver uma integração muito grande, uma integração forte, e isso nem sempre é analisado. Agora eu estou vendo que existe assim, até uma forçação em alguns modelos gráficos assim para a gente interpretar, não? Mas não sei até que ponto muitos desses avaliadores também conhecem e sabem interpretar esses gráficos. Não é fácil, não? Você mesmo a gente conhece alguma coisa mais teórica, muitos dos nossos estudos são realizados em grupo, sempre, né, com alunos da graduação, da pós-graduação, e a gente tem esse entendimento, né, mas interpretação que eu acho que necessita, e por isso que eu acho tão importante esse procedimento que integra um tipo de análise com tipos de indicadores que sejam suficientes para compreender, não é? Para que sejam compreendidos e a análise que seja suficiente e adequada para essa compreensão. Tá? Mas é tudo isso que você falou, são indicadores, são obviedades que a gente vê, que a gente percebe e que muitas vezes não temos condições de interpretar por falta de um conhecimento teórico, às vezes até. Né? Às vezes pode ser conhecimento teórico histórico, como se dão essas relações ali, não é? Quais são as relações de poder, por que certos professores têm certa preeminência, outros não. Exatamente. Analisar isso tudo com uma ótica assim, bourdieusiana é muito importante também. Tá? Até porque depende de cenários, né, específicos. As também. áreas são muito diversas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você pega um periódico que diz que eu não posso ter mais do que 6 autores, uhum. Mas tem determinados estudos que têm uma... Congelou aí.
Prof, acho que ela deu uma travadinha ali. Ah, foi a Débora, então, né? A Débora. É Débora. É Débora. Aproveitem e façam perguntas. Vamos lá. Tem uma pergunta no chat aí. Tem, Alguém quer? pergunte. Qual a sua percepção sobre o uso da plataforma Lattes para obtenção de dados para estudos métricos? Eu me rendo à plataforma Lattes, eu acho que foi uma das coisas mais preciosas que aconteceu. Historicamente, isso é importantíssimo, é um marco para nosso autoconhecimento, para o nosso conhecimento e para o desenvolvimento da ciência também e das modalidades de fomento. A plataforma Lattes está passando por um grau de complexidade muito grande. Né? Todos nós, acho que pesquisadores, tivemos, né? Não sei se vocês concordam comigo, tivemos essa dificuldade. Mas os estudos estão sendo realizados e há uma equipe muito promissora trabalhando com isso. Então, eu acredito que é uma fase. Aliás, nós estamos passando por uma fase muito difícil mesmo, né? A questão também da avaliação, dos procedimentos, as intervenções na CAPES, no CNPq, nós estamos passando dificuldades em todos os níveis, né? E é uma questão política mesmo, mas eu me rendo à plataforma Lattes e torço muito para isso, porque acho que no mundo são poucas as possibilidades dadas ao pesquisador, ao conhecimento e à exposição dos pesquisadores, como ocorre no Brasil. Agora a gente está assim, numa fase de destruição, mas não sei até que ponto, né? Até eu gostaria da opinião de vocês também, se vocês têm esperança de que isso modifique. Esperança tem que ter, professora. Luiz, diretamente aí do outro lado do Atlântico, fale aí do que você tem descoberto das participações que você fez e aproveite para dialogar com a professora Leila. Vamos lá. Ótimo. Luiz Rogério, é? Rogério está lá, professora lá Leila. na Espanha. Tudo bem? Está com Tudo seu bem. amigo, prof. Está na Espanha? Com quem está? Eu estou com o professor Moreiro. Ah, com o Moreiro, dá-lhe um abraço muito grande. Moreiro foi o primeiro espanhol que eu conheci com açúcar e com afeto. Até daria esse abraço, mas ele está mais perto de você do que de mim. Está na Ele está em São Paulo? Está na UFSC agora. Ah, na UFSC. Ah, que bom. Então ele está muito perto de mim. Sabe, Eu estou na Federal de Santa Catarina, perto da cidade de Santa Catarina. Eu estou em Florianópolis. Ele está por aí, volta agora essa semana. Professora Maria do Carmo e colegas, que saudade, um abraço aqui do outro lado do continente. Que discussão rica, professora Leila. Estou aqui, fiz várias anotações aqui, estou muito satisfeito com as suas ponderações. E o meu questionamento, assim, vem muito de encontro a essa última fala aí sobre métricas, inclusive essa constante que a gente observa dentro da academia entre produtivismo, né, e qualidade de produção. E aí você acabou citando aí essa experiência que eu estou realizando aqui na Espanha, do doutorado sanduíche, e que muitas vezes o pesquisador acaba regressando sem uma produção específica, que as métricas em si acabam apontando aí que foi uma espécie de turismo. Né? Então, eu queria colocar um pouquinho aqui agora, depois de 2 meses nessa experiência, algumas questões que eu acho que são relevantes para a gente pensar, assim, né? Primeiro, a questão do tempo, né? Quando a gente fala em pesquisa, né, em produção realmente de qualidade, demanda tempo. A gente não faz um artigo, a gente não desenvolve uma produção em pouco tempo. E muitas vezes essas experiências acabam sendo muito curtas. 3, 4 meses, né, 6 meses. E isso, em alguma medida, não contempla, obviamente, que a gente inicie um processo, ou que a gente conclua um processo de produção científica.
Então, assim, eu acho que outras métricas também têm que ser colocadas para mensurar esse tipo de experiência, né? Porque se fala muito em internacionalização, se fala muito em construção de rede, se fala Sim, muito em interdisciplinaridade, mas sim, parece que se a gente olhar única e exclusivamente para os estudos métricos, né, sim. desconsiderando variáveis muito subjetivas, né, na construção e na formação do pesquisador, parece que só o que importa é a quantidade de artigos que ele publicou, em detrimento à qualidade dessas pesquisas e o impacto que essas pesquisas realmente provocam na sociedade, na comunidade científica. Então, eu acho que é uma discussão super complexa mesmo, É, porque os estudos métricos precisam também estabelecer critérios de análise, não só para um doutorado sanduíche, mas eu acho que para qualquer análise de domínio, com várias questões subjetivas que precisam, em alguma maneira, aí, na minha concepção, encontrar uma equação, né, uma forma de fazer essa mensuração que seja, ou melhor, que se aproxime um pouco mais da justiça. Vamos, se é que a gente pode dizer assim. Porque é. senão parece muito injusto com os pesquisadores essa forma também, de ou você produziu ou você não saiu do laboratório, né, É. nesse sentido, ou você está devendo à comunidade científica algum tipo de prestação de contas. E eu acho que tem muitos fatores aí nesse campo que precisam ser analisados. Com certeza, Luiz, eu concordo plenamente. Não é só esse resultado. Como eu diria, eu tenho minhas restrições, porque o resultado muitas vezes não está ali palpável. Você vai ficar 6 meses ou um ano que você fique. O tempo que você tem para produzir é muito pequeno, porque você está realizando uma tese. O sanduíche, principalmente. Então, você tem os prazos definidos. Por outro lado, o pesquisador que o adotou, né, também está investido de uma condição de, como receptor, de também produtor. Né? Para ele também é importante essa participação, porque ele vai ter frutos, não é? Ele vai aperfeiçoar o seu currículo, ele vai melhorar seu currículo de qualquer forma, né? Dentro do seu país, ele também está situado numa posição privilegiada. Né? É um privilégio você orientar, como é um privilégio para você ser orientado pelo professor Moreiro, né? Ou pelo professor Elias, ou não é por qualquer um deles. Então, é importante essa relação, essa reciprocidade, né? Essa entrega também de um pouco de tempo. Eu me lembro que eu fui com a Emília Curraz em vários locais, eu conheci todos os institutos de pesquisa da Espanha, e além de tudo também fiz cultura, né? Conheci o rei por intermédio dela no evento. Então, são coisas importantes que acontecem na nossa vida e que favorecem o nosso capital. Né? Esse capital não só intelectual como social. Mas é muito difícil, nenhuma avaliação é perfeita. Né? Nós estamos numa fase também de modificação de estruturas. Não sei não, né? Até quando, por mais otimistas que sejamos, nós temos que pensar que está havendo um retrocesso muito grande. E para nós retomarmos, assim como a história do Sísifo, né? Nós andamos para frente, mas voltamos, retornamos. Não é fácil, não. Mas eu concordo com você, não é bem assim. A gente não pode só. Oba! Querida Leila, o Elias está me escrevendo. Então, veja bem, é importante que vocês reconheçam essa possibilidade, que isso está sendo cobrado, não é? E que, logicamente, nós não podemos simplesmente nos submeter a essa famigerada avaliação, mas alguns, eu vejo com restrição certos elementos ali muito quantitativos, muito pragmáticos, e que não sei até que ponto, mas é importante nós nos alertarmos para alguma forma de evidência que
incorpore esse conhecimento, né, que nós tenhamos acumulado, né? Acumulado e conseguido construir. Não? Pessoal, desculpe aí, não foi uma queda intencional só para escapar do pão de queijo e do palito de queijo. É isso sim. Mas, na verdade, eu não sei o que fizeram aqui no meu edifício, tá o povo da NET, da Copel, de não sei o que, acho que eles entraram em conflitos, ligaram tudo, fizeram a política da Kombi, sai todo mundo da Kombi, entra todo mundo na Kombi, e quem estava logado ficou fora. Não me diga, você sabe que aqui anteontem ficamos 100 de tarde, eu digo, que não aconteça nada no dia 8. Porque senão eu vou ficar muito envergonhada. Mas fique tranquila, para você não ficar envergonhada, fiquei eu que caí completamente daqui. Ainda bem que foi você, dona da casa. Não, mas que bom. Bom, pessoal, na verdade, tinham perguntas aqui no chat. Tem? Tenho lido para ler lá, porque como eu entrei agora, eu não vejo nada que tem aqui, tá? Uhum. Eu me lembro que antes de sair tinha uma questão em relação a alguma dica ou a sua experiência em relação a ferramentas que ajudassem na construção dessas estruturas de rede, né? Prof, foi a Leinade que fez a pergunta. Para análise de redes sociais, qual o programa mais indicado baseado nas suas experiências? Nós temos feito de tudo, né? Desde Pajek, aquele outro... Ai, como é que é o nome dele? Eu tinha até anotado para vocês. Mas acho que o nosso último trabalho foi feito com ele. Eu fiz um curso com o Gouveia também no Rio, quando fui para o IBBC, muito bom. E ele tem um artigo que ele traz essas dicas principais. Mas tem sido mais ou menos isso, o software para análise de rede, né? Então, não sai muito. Nós temos aqui algumas dicas, né? Uhum. Que estão gentilmente postadas no chat. Sim. Mas, professora Leila, muito obrigada pelo seu carinho. Extremamente enriquecedor. O que mais que eu destaco, assim, que para mim foi um ponto alto, foi no início da sua fala. Aonde a senhora comentou que, por conta de um concurso, a senhora reiniciou, reatualizou e reinseriu numa nova área. Gente, isso é algo extremamente motivador para todos nós, as 60 pessoas que estão aqui nessa sala, porque isso realmente nos dá uma luz no final do túnel, né, do ponto de vista de estarmos sempre em movimento, né? Isso. Então, eu deixo agora um momentinho para a senhora fazer as suas palavras finais, mas de coração, um abraço bem apertado, muito obrigada por estar conosco nessa tarde, tá bom? Puxa, eu que agradeço, Débora. Vocês foram muito gentis e muito positivos em relação à minha intervenção aqui. E, de fato, eu acho que o mais importante são esses desafios que nós temos e que nos fazem, às vezes, mudar de rumo. Não mudar de rumo totalmente, porque eu já era professora de metodologia da pesquisa e tal. E como fui substituir uma professora de metodologia da pesquisa que eu considerei fantástica, que foi a professora Wanda também, né? E a Wanda Paranhos foi professora do curso e tal. E eu acho que o importante é essa disposição de ânimo, esse questionamento constante, que você não fico satisfeita, não vou para a cama e não durmo, porque aí fico perguntando, mas isso aqui pode acontecer assim, às vezes tem que levantar para ir fazer uma pesquisa e aproveitar aquele tempo, né? Então eu digo para vocês, fui aluna privilegiada do Paulo Freire,
né? O Paulo Freire me ensinou que nós temos que ler e escrever diariamente. E eu tento fazer isso. Né? Nós, todo dia, eu tento ler e escrever qualquer coisa que seja uma página, porque isso nos obriga, não é, a repensar aquilo que foi visto, às vezes foi visto sem querer, e nós não percebemos a intensidade aquela força, né? Aquele sentido que aquilo tinha para nós. E nós acabamos encontrando o sentido durante esse processo de escrita, que é um processo muito importante. Você vai pôr numa velocidade menos menos traumática do que a do teu dia a dia. Né? Então, muito obrigada, minha gente. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. E agora eu convido a todos a dar sequência no evento. A própria Flávia, não foi a Flávia, foi a Maria do Carmo, já colocou aqui o link das nossas próximas atividades. Então, sejam todos bem-vindos e um abraço carinhoso a todos, e faz de conta que eu estou recebendo vocês na minha cozinha com um pão de queijo e um palitinho de queijo. Tá bom? O Renê colocou GEF, né? Exatamente, era isso que eu queria. Isso. O Ronaldo também nos ajudou ali. Então, que bom. Um abraço grande a todos vocês, tá? E aí nos encontramos na próxima sessão agora, tá? Um abraço. Tchau. Edson, a gente